Fala galera, Mike Duque aqui na fala, esse é o meu podcast e se você quer mais informações e está faminto por Deus, me segue lá, Mike Duque no Instagram, beleza? Deus abençoe vocês. Pai, nessa noite nós queremos pedir sua graça sobre as Escrituras, que a revelação do Espírito Santo venha enquanto nós compartilhamos o Evangelho. Eu oro para que todo esse ambiente, essa sala seja totalmente capturado para colocar os olhos no Senhor, que os nossos corações estejam completamente abertos para ouvir as Escrituras num lugar de devoção e de revelação. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome glorioso de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 15. Todo início de ano na nossa casa, a gente tenta ter um desafio bíblico e tentamos ler as Escrituras o ano inteiro, mas nesse ano nós sentimos de fazer isso com os nossos filhos e especialmente em uma parte das Escrituras. Nós estamos lendo o livro de Atos e a gente está tentando fazer isso pelo menos em 10 dias ou um pouco mais. Quando a gente lê 3 capítulos por dia mais ou menos, a gente consegue ler o livro de Atos inteiro nessa sequência. E a gente nunca tinha feito desse jeito, sempre fazendo cada um a sua leitura no seu canto, mas dessa vez tem sido muito impactante fazer a leitura com eles e pedir que eles compartilhem a sua própria percepção daquilo que eles estão olhando. E eu não sei você, mas eu, quando leio o livro de Atos, eu tenho 2 tipos de sentimentos no meu coração. Eu tenho um sentimento de euforia, eu digo, uau, o que Deus é capaz de fazer através de nós seres humanos. Mas ao mesmo tempo eu tenho um sentimento de depressão. Isso não está acontecendo agora. Então o livro de Atos, ele mexe com a gente, mexe com o nosso coração, porque tem uma realidade daquilo que Deus pode fazer através da sua igreja, mas tem a realidade da igreja atual, de como a igreja vive nesses dias. E na medida que nós estamos lendo essa porção das Escrituras, a pergunta que me veio à mente é: que tipo de mensagem gerou aquele tipo de igreja? Porque a mensagem, ela gera um tipo de crente. A mensagem, ela gera um tipo de convertido. E a igreja de Atos, ela é resultado da mensagem daquilo que ela ouviu. Se você pega os primeiros capítulos ali, logo no primeiro capítulo, diz que depois da ressurreição, Jesus passou 40 dias com eles, explicando a respeito do reino de Deus. Mas se não bastasse, eles tiveram um ensino da palavra encarnada, Jesus, a palavra, o verbo de Deus, andando entre eles, e não só ensinando, mas gerando inspiração pelo exemplo. Eles ouviram o Evangelho, e o Evangelho que eles ouviram gerou a igreja de Atos. A pergunta que a gente precisa fazer, e é uma pergunta crítica para nós mesmos, é: qual é o Evangelho que nós ouvimos? Qual é o Evangelho que a nossa igreja ouviu? Qual é o Evangelho que você ouviu? Porque o Evangelho que nós temos escutado tem gerado esse tipo de igreja que existe hoje. E quando você põe uma do lado da outra, parece que existem diferenças. Quantos estão comigo aqui essa noite? Você está comigo aqui? Você está comigo? Quantos conseguem ver diferença entre Atos e a igreja de outro? Sim ou não? Qual é a mensagem que esses homens ouviram que gerou aquela igreja? É a mesma mensagem que nós precisamos nos voltar para que o Senhor gere o mesmo tipo de igreja. Sabe? Isso é uma promessa dele. Antes do retorno de Jesus, vai ter uma igreja na terra. E Paulo chama essa igreja de igreja gloriosa. Ela vai ser sem mancha, sem rugas, sem mácula. E a expressão mais forte que Paulo usa, ela vai ser irrepreensível. Você já parou para pensar que um dia vai ter uma igreja, não só aqui no Brasil, mas em todas as nações, que ela não vai ser repreendida, porque ela vai ser irrepreensível.
E as escrituras dizem que essa igreja ela é formada por meio do lavar da água da palavra. É a própria mensagem do evangelho que produz e que produzirá e que vai levantar esse tipo de igreja, a igreja gloriosa, que vai estar completamente madura para o casamento, para o retorno de Jesus. Então a pergunta que eu tenho feito nesses dias é: que tipo de mensagem gerou aquela igreja? E que tipo de mensagem tem gerado as nossas comunidades? E eu não estou me colocando fora disso, porque é uma crise que está no meu coração. E sabe, nós precisamos de mensagens que provoquem crise no nosso coração. Porque quando você entra em crise, a primeira coisa que acontece é gerar perguntas. E quando você gera perguntas, você pode encontrar a verdade. Se você está confortável na posição que você está, no tipo de cristianismo que você está vivendo, se você não é provocado pelas escrituras, dificilmente você vai fazer perguntas a respeito daquilo que você está vivendo hoje como um cristão. Dificilmente você vai questionar o tipo de vida cristã que você está vivendo. Então, o que tem me chamado a atenção nessa leitura do livro de Atos é: qual é a mensagem? Que tipo de mensagem aqueles homens pregaram? Que tipo de mensagem eles ouviram ao ponto de correrem o mundo inteiro para proclamar a mesma mensagem e fazer discípulos em todas as nações? Um estudo de um plantador de igrejas diz que nos 100 primeiros anos, ou nos 50 primeiros anos da igreja primitiva, existiam mais ou menos de 25 mil a 30 mil cristãos. Mas 200 anos depois disso, ali pelos anos 300, a igreja saltou de 25 mil para 25 milhões de cristãos em toda a terra. A pergunta que eu faço é: como? Como eles conseguiram crescer desse jeito? Sem internet, sem avião, sem seminário teológico, sem Bíblia. Como? Como eles conseguiram crescer sem ter organização denominacional? O que fez essa igreja crescer desse jeito? Numa fé que não era bem recebida. Ser um cristão nesses dias era algo marginal, era colocado à margem, não era algo popular. Se você confessasse sua fé em Jesus, você era perseguido, você ia encarar os leões, você ia sofrer tortura. As pessoas não gostavam de cristãos de maneira geral, o que levou essas pessoas a correr o mundo com paixão para proclamar essa mensagem que poderia levar eles à morte. E a primeira coisa que vem na nossa mente é que, mas eles eram os apóstolos, eles eram os homens da Bíblia, então eles eram pessoas mais evoluídas do que nós. Mas a mesma coisa aconteceu com a igreja chinesa na década de 70. Mao Tse Tung proibiu o cristianismo na China e expulsou todos os missionários estrangeiros e mandou fechar todas as igrejas que existiam ali. Alguns anos depois, essa lei caiu, foi revogada e o cristianismo foi de novo autorizado a voltar para a China. E quando os missionários começaram a voltar, eles encontraram uma igreja toda organizada, toda vigiada pelo próprio governo chinês, e a ideia que eles tinham é que aquela igreja ia estar completamente devastada. Mas pasme, quando o cristianismo foi proibido na China, nos anos 60, 10 anos depois, 10 anos antes, tinham 10 milhões de cristãos chineses. Quando eles voltaram 10 anos mais para frente, a igreja chinesa saltou de 10 milhões para 80 milhões de cristãos. E esse número está extremamente defasado. O que levou a igreja chinesa a crescer? Sem Bíblia. Uma folha dessa para uma vila de 20 mil crentes. Ao ponto de que os pastores chineses precisam decorar os evangelhos, eles decoram a Bíblia praticamente toda. Porque andar com um livro desse na China é como se você estivesse transportando cocaína no seu carro. É crime ter uma Bíblia na China. O que levou essa igreja e esses irmãos a avançarem tanto, sem nenhum tipo de estrutura denominacional, sem treinamento teológico? As pesquisas dos missionários dizem que um cristão chinês
que converte, em 6 meses, ele batiza cerca de 100 pessoas. Tem alguém aqui comigo? Se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, ele ia fazer uma pergunta: quantos anos você tem de convertido? Quantos tem 3 anos de convertido aqui? Levanta a mão alta assim. Vamos aumentar aqui para ver. Quantos tem 6 anos de convertido? 6. De 6 a 10, levanta a mão. Paulo ia perguntar: onde estão os seus discípulos? Onde estão aqueles que você está gerando a imagem de Cristo por meio do Evangelho? Onde estão os seus discípulos? E nós nos acostumamos a esse tipo de fé, onde a gente vem numa catedral, a gente ouve uma preleção que não tem aplicação na nossa vida e na nossa fé. Por isso, essa noite, eu quero começar com 1 Coríntios 15. No versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como eu anunciei. Eu sempre me perguntei, por que Paulo está querendo lembrar o evangelho para a igreja? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando ouve a palavra evangelho, a maioria de nós evangelho é para um não crente, então nós precisamos evangelizar e falar o evangelho, ou o evangelho é para um novo convertido, porque o evangelho está conectado com os primeiros passos da fé. Mas isso não é verdade em todas as escrituras. Nós vamos ver a ênfase na mensagem do evangelho. Então, Paulo está vindo lembrar a igreja do evangelho. Por quê? Porque nós conseguimos esquecer do evangelho. Nós conseguimos esquecer daquele que nos salvou. Nós conseguimos esquecer do homem judeu nu, pendurado no madeiro, numa cruz. Nós conseguimos esquecer e entramos em uma espécie de cristianismo automático. Vamos lá. Eu amo o que Deus está fazendo na música no Brasil. Eu viajo para outros países na América Latina e eles estão cantando as nossas músicas em espanhol. Ao ponto de eu chegar em um lugar, a música foi lançada uns 5 dias e os caras já estão cantando aquela música. Eu amo isso. Então, quero deixar claro, eu amo que essas músicas, elas são combustível para a nossa oração, são combustível para a nossa devoção, são combustível para a nossa fé. Mas eu temo que a gente está gourmetizando as verdades cantadas. E a gente não está pensando no que a gente está cantando. Essa canção que eu amo, que a gente acabou de cantar, a última, como é o refrão? Canta aí, Hamilton, me ajuda. Vamos, igreja, como é o refrão? Vamos lá. Ouve o que você está cantando. Calma, calma. Sabe o que você está dizendo? Que não tem satisfação para você em outro lugar. Só nele. Isso é o evangelho. Que você só vai ser plenamente satisfeito nele. Que nenhum sucesso dessa terra, que nenhum sucesso ministerial, que nenhum sucesso no seu trabalho, que nenhum sucesso como pregador, que nenhum sucesso da sua empresa, nenhum sucesso como pai, como mãe, seja lá o que for, sua carreira, nada, nenhum tipo de relacionamento pode te dar somente aquele que nós amamos, o nosso amado Jesus pode dar. O supremo valor dos tesouros escondidos nele, de delícias perpétuas, só ele pode dar. E nós estamos cantando isso. A questão é se nós cremos nisso. Vamos para outra parte. Obrigado por um aleluia. Alguém pode dar mais aleluias aí? Vamos lá.
Aqui, ó. Vamos. Tem a outra parte que eu acho que é até mais forte. Vamos para a parte mais forte. Como que é, Hamilton? Me ajuda de novo. Líder de coral. Vamos, igreja, cante. Vamos, levante sua voz e ore isso. Outro nome, não há outro amor, não há outro rei. Levante suas mãos. Vamos lá, vamos cantar essa verdade. Dono da minha. Nós estamos cantando que não há amores rivais. Eu venho vos lembrar o evangelho de que você foi comprado por um preço. Nem um dedinho teu te pertence. Você não é seu. Você não tem mais direito legal sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Eu venho vos lembrar o evangelho. Nós não podemos gourmetizar essas canções, porque elas estão tremeadas, impermeadas, estão cheias, elas estão profundamente abastecidas com o evangelho. Elas servem para nos lembrar o evangelho. Elas servem para aquecer o nosso coração, ou para simplesmente a gente checar se o nosso coração está sendo abastecido pelo evangelho. Quantos estão aqui? Faz sentido para vocês isso? Eu estou sendo aquecido pelo evangelho de novo. Eu quero calibrar o meu coração esse ano com paixão por Jesus, paixão pelos perdidos. Eu quero calibrar o meu coração com amor pelo próximo. Eu quero calibrar o meu coração em amar a igreja, em amar o Senhor, em amar a sua obra, em amar uma vida de abnegação, em amar uma vida de sacrifício. O que impulsionou esses homens a correr o mundo e pregar essa mensagem? Nós temos uma geração hoje que não consegue atravessar a calçada para pregar o evangelho. Onde nós estamos? Onde está o nosso coração? Nós precisamos entender o que é o evangelho. Em primeiro lugar, o evangelho, ele não se resume àquilo que nós chamamos de Novo Testamento. O primeiro pensamento que vem é que o evangelho é essa visão de resumir todo ele no ministério de Jesus e nos evangelhos a partir de Mateus. Então nós pensamos que o evangelho é simplesmente isso, algo para os novos na fé ou para os perdidos, e o evangelho começa a partir do livro de Mateus. Mas isso não é verdade. O evangelho, ele é uma história de redenção contada em toda a Bíblia. O evangelho não começa em Mateus, o evangelho começa em Gênesis, e ele vai percorrer toda a Bíblia. É a história de um Deus apaixonado pelo seu povo, e é a história da relação desse Deus que não está se relacionando conosco porque está carente, mas porque ele transborda de amor. Então o amado está encontrando alguém para derramar o seu grande amor e nos envolver no seu plano redentivo. É um convite de parceria que é escrito
dentro de toda a Escritura, ou dentro daquilo que nós chamamos de uma espécie de moldura, onde nós vamos ver o Evangelho sendo discorrido nas Escrituras, por meio da criação, da queda, da redenção e da consumação. Nós vamos encontrar o Evangelho em toda a Bíblia. Então, em primeiro lugar, nós fomos criados em perfeição para cultivar. O ser humano foi criado em perfeição para cultivar o Éden e espalhar a imagem de Deus sobre toda a terra. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem. E o objetivo primário dele criar o homem à sua própria imagem é porque precisava ter compatibilidade para ter comunhão. Ele era a própria imagem de Deus, e na medida que Adão se relacionava com Deus e se relacionava com a sua mulher, que era a sua própria imagem, que era a imagem de Deus, o Senhor deu um mandamento para eles, de que eles deveriam multiplicar e encher toda a terra, de maneira que quando a criação olhasse para o homem, eles iriam glorificar a Deus. Eles são ícones. Sabe o que é um ícone? Por exemplo, se você está passando na estrada e você tem com muita fome, com muita fome, e você encontra um M amarelo. O que é o M amarelo? Mas o que ele te lembra, o M amarelo? O que te lembra? Hambúrguer. O M é hambúrguer? Hambúrguer. O M é hambúrguer? Não, mas ele te remete, aquela imagem te remete à comida. É um ícone. É isso que o Senhor queria na criação, que quando a criação olhasse para Adão e Eva, lembrassem do próprio Deus e da glória de Deus. Por isso ele é um ícone, alguém à imagem de Deus, e esse plano não mudou. Romanos capítulo 8, verso 29 diz que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Você já parou para pensar? O plano eterno de Deus é ter muitos irmãos à cara de Jesus. Porque Romanos diz que ele é o primogênito dentre os... Ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é um irmão mais velho, ele é um humano mais velho. E o Senhor quer ter uma família de muitos filhos com a cara de Jesus, com o caráter de Jesus, com a santidade de Jesus. E Ele vai conseguir isso, quer queira, quer não. A questão é se você quer se envolver nisso. Esse é o plano da criação. Efésios 1:11 diz: nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós fomos criados para a glória de Deus, não fomos criados para satisfazer a nossa própria vida e a nossa felicidade. Deus não te fez para ser feliz, Deus te fez para a glória dEle, e viver para a glória dEle vai te fazer feliz. Não há satisfação em outra coisa. Você foi criado para glorificá-lo. Isso é a criação, e a gente sabe, ao dar ouvidos para a serpente, esse negócio saiu meio do rumo. Então nós temos a queda. Eles comeram da árvore do bem e do mal, e o pecado corrompeu a humanidade, de maneira que só no livro de Gênesis, depois da queda, você vai encontrar homicídio, você vai encontrar estupro, incesto. Só no comecinho da humanidade, logo no começo, você vai vendo o poder da queda e o poder do pecado deformando a imagem de Deus no homem, e o homem se tornando mais parecido com qualquer outra coisa, menos com Deus. Então o pecado entra, e uma coisa que a gente não entende sobre o pecado é que a gente pensa que pecado tem a ver apenas com práticas. Você só pratica o pecado porque a sua árvore é pecaminosa. É tipo assim, uma laranjeira não pode dar abacaxi, só pode dar laranja, porque ela em essência é uma laranjeira. Você só comete pecados, você só tem práticas pecaminosas porque você nasceu em Adão. Sua natureza é pecaminosa, logo a sua árvore vai produzir frutos pecaminosos. Você precisa ficar consciente, todos nós dentro dessa sala, que em 5 segundos você pode desgraçar a sua vida e a dos outros, porque você é um pecador miserável. Eu sou um pecador miserável.
Todos pecaram, todos nós estamos debaixo dessa maldição da queda. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Não existe gente boa, ele é tão bonzinho. Gente boa e gente má. Existe gente má que não arrependeu e existe gente má que arrependeu. Todos nós somos maus. A gente pensa que tipo assim, Jesus veio atrás da gente e a gente inteirou 50% para a salvação. Jesus deu 50 e eu dou 50. Porque é assim que a gente evangeliza, né? A gente fala assim, você tem que querer Jesus. Não tem como querer Jesus, porque você é um pecador desgraçado. Somente Ele pode tocar o nosso coração duro. Nós estamos cheios de justiça própria. Nós nos achamos melhores do que os outros que estão lá fora. Quando nós começamos a nossa primeira igreja no Rio de Janeiro, ela era dentro de um prostíbulo. Uma coisa que o Senhor falou para mim, quando eu andava naquelas ruas com aquelas moças, Ele falava, sabe qual que é a diferença entre você e elas? Nenhuma. Você é um pecador miserável. E eu te achei. Eu te encontrei. Irmãos, quando o Senhor me encontrou, eu não estava querendo Ele. Eu estava fumando 7 a 8 baseados por dia, cheirando muita cocaína com a minha mamãe, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Eu não estava afim de Deus. E aquela velhinha de coque entrou na minha sala e fez uma oração só. E aquele foi o dia em que eu tive um encontro com o homem judeu. E o meu coração ficou completamente estragado. Completamente tocado. Pecadores que precisam da graça de Deus. A nossa essência é essa. Somos pecadores. E você nunca vai sentir necessidade de um Salvador se você não entender que você está perdido. E a gente acha que salvação é só para a pessoa que é um não crente. Todos os dias nós precisamos do nosso Salvador. Todos os dias. No próprio livro de Gênesis nós vemos a redenção. O Senhor profetiza em Gênesis 3,15 que Ele iria enviar um homem que ia vir através de uma mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, e nós sabemos isso. O Evangelho também é contado dentro da consumação, nós vamos passar rápido por isso. A consumação tem a ver com a primeira vinda de Jesus, a encarnação e a cruz, foi o ápice do Evangelho, mas vai ter algo maior ainda, que é o retorno de Jesus, e quando Ele voltar, Ele vai julgar todos os seus inimigos, e vamos viver em novos céus e nova terra, e nós nunca mais vamos ter que lidar com o pecado. Você nunca mais vai ter que ter lágrimas, na verdade você não vai ter lágrimas nos olhos, e nós vamos viver a vida inteira olhando para a face do nosso Deus. Imagina passar milhões e milhões e milhões e milhões de anos olhando para o rosto de Deus e sendo satisfeito. Eu não sei como que é isso, porque a Bíblia acaba e não explica. A Bíblia explica sobre o milênio, sobre os 1000 anos, mas quando chegam os novos céus e a nova terra, diz que o Pai vai vir morar na terra. Não é só Jesus, mas diz que o Pai vai vir morar na terra e que nós vamos viver a vida inteira olhando para a face dele. Ele te comprou para isso. Você está aqui. Em segundo lugar, o Evangelho não pode ser um amontoado de doutrinas que a gente domina com a nossa mente, que a gente sabe explicar muito bem cada uma dessas doutrinas. Um pregador famoso chamado Martin Lloyd Jones, ele fala sobre o perigo da ortodoxia morta. E ele cita isso no seu livro Avivamento, sobre avivamento. Ele diz assim: existe uma armadilha muito comum que captura os evangélicos. Você pode ser um ortodoxo, alguém bem rígido nas doutrinas, porém morto. Por quê? Bem, porque se limitam apenas às doutrinas
e as suas definições, não compreendendo que o propósito da doutrina não é ser um fim em si mesmo, mas guiar a igreja ao conhecimento da face de Deus. 2 Coríntios 4 diz: a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque Deus disse, Deus falou, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração. Ele mesmo é que ilumina o nosso coração para ver, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O objetivo do Evangelho é levantar uma igreja que vai se saciar olhando para a face de Deus e olhando para a glória de Cristo na face de Deus. O Evangelho não é só um amontoado de sistemas de ensino, mas tem a ver com gerar em nós uma experiência com Ele. Foi assim com John Wesley. Ele já era um missionário, ele estava pregando o Evangelho, ele estava fazendo missões, mas nem ele mesmo tinha experimentado. Então ele vai em uma reunião onde um homem abre as Escrituras e está explicando o livro de Romanos, e ele disse que naquele dia ele teve um coração estranhamente aquecido. Minha pergunta é: você já teve o seu coração aquecido? O seu coração parou de ser aquecido? Porque é o Evangelho que aquece ele. Quais são os efeitos que isso pode causar no nosso coração? Tito capítulo 2, versículo 11, se você quiser abrir. Diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que renunciemos às impiedades e às paixões mundanas e vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. O Evangelho não é uma mensagem que você ouve e aí Deus te abandona. E agora você tem que andar na lei dos evangélicos e te vira. O Evangelho não é uma mensagem que você é batizado nas águas e Deus mete o pé e Ele fala assim: agora anda nas regras da igreja, te vira. Não, o Evangelho é uma mensagem que nos educa. A graça de Deus, ela não só salva o homem, mas ela é pedagógica. E quanto mais nós olhamos para a graça de Deus, mais ela vai nos ensinando a viver nesse mundo de maneira sóbria e piedosa. A palavra piedade significa ser como o divino, ser parecido com Deus. Então, quanto mais nós olhamos para a graça de Deus, mais nós vamos ser educados para andar conforme a vontade dEle, rejeitando as paixões desse mundo e tendo um coração aquecido para Ele. O ponto é que, qual é o sentido da graça? Qual é o significado da graça? Para muitos de nós, em muitos anos, a gente sempre aprendeu: graça é o favor imerecido de Deus. E eu vejo todo mundo postando isso, mas essa é uma definição ainda muito restrita da graça. A graça de Deus não é só o favor imerecido. Com uma ilustração eu te explico o que é a graça de Deus. Pensa comigo. Pensa que você tem uma dívida de mais de 2 milhões no banco. Você pegou um empréstimo e você não pagou essa dívida por 5, 10 anos. E você então encontra o gerente do banco e ele faz uma proposta para você. Ele diz: meu amigo, a partir de hoje o banco decidiu perdoar a sua dívida. Quantos ficariam felizes com esse perdão, sim ou não? O banco perdoou sua dívida. Só que tem mais uma coisa: além do banco perdoar a sua dívida, a gente está depositando 5 milhões na sua conta. Vocês estão aqui, gente? Isso é graça. Graça é: você chega na sua casa e encontra o seu filho morto e o assassino do seu filho na sua frente. E você quer matar ele. Você quer que ele morra. E ao invés de você fazer isso, você vai no escritório, pega um documento chamado escritura, uma chave, e dá para o assassino do seu filho. Choca, né? Se o Evangelho não choca, é porque não é o Evangelho. Se a graça não te deixa escandalizado, não é graça. Graça é receber
o melhor presente quando merecia o pior castigo. Esse homem merece o pior castigo por ter assassinado uma criança. Você e eu merecíamos o pior castigo, mas Cristo não apenas perdoou e lavou você do seu pecado, Ele pegou o próprio Filho dele, a satisfação do próprio Deus, e Ele imputou em você, Ele colocou dentro de você. Por isso, quando Ele olha para a nossa vida, Ele aceita a nossa vida, não porque é a nossa vida, mas porque Cristo em nós é a esperança da glória. O Filho dele está imputado em nós, creditado em nós. Ele não só limpou a gente daquilo que a gente fez, Ele colocou a própria vida dentro de nós. Meu Deus do céu, isso deveria fazer a gente correr o mundo inteiro anunciando essa mensagem. E eu merecia que Ele abrisse. A transformação do coração humano não vem pelo seu esforço. A transformação do seu coração vem em confiar nessa mensagem. Porque é assim que a gente vive. A gente se esquece tanto do Evangelho que a gente acha que para a gente fazer determinadas coisas antes a gente precisa se qualificar. E a gente começa a olhar para as nossas falhas, a gente começa a olhar para aquilo que a gente tem que fazer, e a gente começa a ter um tipo de evangelho que a gente precisa se preparar antes de alguma forma para entrar diante do trono de Deus, ao invés de confiar simplesmente na obra dele, naquilo que ele fez e que eu não posso fazer. Eu não posso me justificar, eu não posso me qualificar, eu não posso me tornar alguém perfeito. É ele que faz isso, e isso é graça, graça, graça. Chocante graça. Eu sou um milhão de zeros à esquerda. Eu não tenho nenhuma qualificação, eu não tenho pedigree, eu não vi família, eu não vi pai certo, eu não vi mãe certo. Eu venho de um chiqueiro, e ele me encontrou sem merecer nada. Graça, graça. Isso começou a transformar o meu coração para uma radical obediência a Ele. Mas durante muito tempo eu achei que a obediência ela era um meio para alcançar algo. Então primeiro eu tenho que obedecer aqui para depois Deus me aceitar ali. Mas não, a obediência não é um meio, a obediência é um fim. Porque obediência tem a ver com o primeiro mandamento em primeiro lugar. E o primeiro mandamento em primeiro lugar você não é capaz de gerar em você mesmo. Só o amor de Deus pode gerar em você amor por Ele. E quanto mais você olha para a cruz, não existe paixão como aquela. Absorver em seu próprio corpo culpa, doença, vergonha, toda a humanidade no seu corpo. Ele foi esmagado pelos nossos pecados, Ele foi moído. Esses dias eu tentei colocar a paixão de Cristo para os meus filhos ver, eles não aguentaram. Tira, pai, é muito forte. Sim, é exatamente isso que aconteceu. Ele foi moído pelas nossas transgressões, e nós esquecemos. Por isso eu venho vos lembrar o Evangelho hoje. O jovem rico achava que poderia comprar a vida eterna pela obediência. Ele disse: eu obedeço isso, eu obedeço isso, eu obedeço isso, eu obedeço isso. E o Senhor falou: beleza, vai, vende tudo e dá aos pobres. No fim, ele tinha um ídolo dentro do coração que fazia ele desobedecer todos os mandamentos. Não tem a ver com o que você consegue fazer, tem a ver com aquilo que Ele fez. Meu Deus. Como igreja, a gente precisa fazer uma pergunta honesta que tem que gerar crise. O que a gente está pregando? Como que a gente está ouvindo? O evangelho que os apóstolos pregavam não fazia perguntas. Hoje a gente prega fazendo perguntas. O evangelho que os discípulos pregavam gerava perguntas.
Quando eles ouviam o evangelho, eles falavam: o que a gente tem que fazer para ser salvo? O nosso evangelho é: quem quer aceitar Jesus? A gente que faz a pergunta. Não, a mensagem precisa gerar a pergunta no ouvinte. O que eu tenho que fazer para me lançar, Senhor, diante de Ti? O que a gente precisa fazer? De verdade, irmãos, essa noite eu queria que nós olhássemos para a cruz. Podemos fazer isso juntos? Eu queria que você abrisse em Romanos 6. Nos ajuda, Senhor. Nós vamos olhar uma progressão daquilo que eu chamo de cruz objetiva. A cruz objetiva é a cruz fora de nós, ou seja, um dia, no tempo e no espaço, na história, fisicamente, Jesus morreu e foi crucificado em um instrumento de tortura. Nós precisamos entender que a cruz, ela era na época o que é agora, ou há alguns anos atrás, eu não me lembro, nem sei se isso existe, mas países que tinham lei de morte usavam a cadeira elétrica. Então a cruz era um instrumento de morte, mas também de uma morte lenta por meio de tortura. E hoje a gente anda com um crucifixo no peito, que é massa, mas quem teria coragem de andar com uma cadeira elétrica no peito? A cruz era esse instrumento terrível. E nós precisamos olhar para essa mensagem objetiva, olhando para as Escrituras de forma objetiva. O Watchman dizia que se você não tocar a semente, você não vai achar a vida da semente. Se você não lê as Escrituras, se você não põe os seus olhos nessa mensagem objetiva, dificilmente você vai ter a revelação dela. Então Romanos 6, 6 diz assim, você está com a sua Bíblia aí? Põe os seus olhos em Romanos 6, ele diz assim: pois sabendo isto, diga comigo, sabendo isto. Sabendo o quê? Que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. A palavra está dizendo que nossa velha natureza foi crucificada. Não é que ela vai ser, ela já foi. Quando ela foi? Quando Cristo Jesus foi pendurado no madeiro. A pergunta que Romanos está fazendo é: você sabe isso? Você conhece isso? Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi. Não está falando de algo no futuro, está falando de algo no passado. Você foi crucificado. A pergunta é: você sabe? E a palavra sabe ali significa revelação. Você teve a revelação dele. O apóstolo Paulo disse que quando ele pregava aos Gálatas, ele gerava retratos mentais da cruz. Ó Gálatas insensatos, cujo perante os olhos Cristo foi crucificado. Os Gálatas não estavam no dia da crucificação, mas quando Paulo pegava a mensagem da cruz, ele gerava revelação e as pessoas conseguiam ver a maravilhosa cruz. Então a pergunta é: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado, você tem isso sobre a sua vida. Cristo fez isso sobre nós, e nós precisamos clamar para que Ele nos revele aquilo que Ele já fez. Estamos juntos? Romanos 6, capítulo 6, 11, e ele diz assim: depois que você sabe, você se considera, assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Quando eu tenho a revelação da cruz, eu começo a me considerar alguém que tem a revelação da cruz, e óbvio, eu começo a viver a partir dessa revelação. É muito engraçado a palavra considerai no original, é uma expressão de um contador. Como por exemplo, você tem 300 ou 500 reais no caixa. Se você vai prestar conta, ali na contabilidade, o que você tem que pôr? Que você tem 100, 200? Não, você tem que pôr que você tem 500. Porque é o que você tem. Então o que ele está dizendo é: quando eu sei, eu logo considero. Quando eu sei, eu logo começo a viver de maneira com aquilo que eu já tenho.
Nós temos isso porque Ele já fez isso. Ele morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Então considerem-se mortos para o pecado. Vocês estão aqui? Amém, claro, amém. Considere-se mortos. Depois que eu me considero, eu passo para o outro nível. No verso 13 ele diz: agora não apenas se considerem mortos para o pecado, mas se apresentem a Deus. Ofereçam o seu corpo como um instrumento de justiça. Então, primeiro eu sei, segundo eu considero, agora eu começo a ter práticas. E essas práticas estão envolvidas com o que você gasta mais tempo, aonde você gasta mais o seu dinheiro e aonde você empreende mais esforço físico. Isso define quais são as coisas que você tem valor. O que você valoriza? Estamos juntos? Então essa é a cruz fora da gente. Agora, existe aquilo que eu chamo da operação da cruz dentro de mim. Nós estamos indo para o final, se a equipe de louvor puder subir. Lucas 14, 25 ou 27, nós vamos ler. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vem a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A revelação da cruz fora começa a produzir um impacto dentro do meu coração, de maneira que não vai haver em meu coração nenhum outro amante rival. O texto é claro e diz, são textos da Bíblia que nós gostaríamos de apagar. Quem amar mais, mulher, filhos, parentes. E se esse fosse o nosso problema, se nós amássemos somente esse grupo de pessoas, mas vamos ser honestos, quantos outros amores tem em nosso coração, além de pai, além de mãe, além de filhos? E que nós precisamos de um quebrantamento do nosso coração, por meio da obra da cruz no nosso interior, para termos um estilo de vida de radical obediência e entrega a Ele. E uma das mensagens que mais é pregado nessa casa é a mensagem sobre Maria. E às vezes nós olhamos para essa mensagem e a gente esquece que ela é totalmente conectada com o Evangelho. Em Marcos capítulo 14, Jesus disse sobre essa atitude de Maria: eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo que o Evangelho for anunciado, essa história será contada em memória daquilo que ela fez. Maria estava vivendo a operação da cruz dentro dela. E era tão radical a entrega dela que quando os discípulos olharam, eles chamaram a entrega de Maria de desperdício. Será que as pessoas podem olhar para a nossa entrega e falar: uau, ele está desperdiçando a vida dele aos pés do Senhor? É quando as pessoas olham e falam assim: ele poderia estar fazendo isso, ele poderia estar fazendo aquilo, ele poderia estar naquele lugar, ele poderia estar ganhando X, ele poderia ter esse tipo de coisa, ele poderia ter essa influência, ele poderia isso, poderia aquilo. Nossa, que desperdício! O que é desperdício? Eu acredito que o Senhor está nos chamando para isso. Jesus disse que a atitude de Maria seria lembrada onde as boas novas fossem pregadas. E ele disse isso porque ele viu os efeitos do Evangelho no coração dela. O Evangelho produz e vai produzir uma vida que choca a sociedade, que choca as pessoas ao redor. Nós precisamos entender o que é isso, o que é desperdício.
Desperdício significa, entre outras coisas, dar mais do que necessário. Isso é desperdício. Se basta R$40 para pagar uma conta e você dá 300, isso é desperdício. Desperdício é dar algo demasiadamente alto para alguma coisa que tem reduzida importância. E por que os discípulos chamaram aquilo de desperdício? Porque eles não conseguiram ver o supremo valor de Jesus. Quando nós enxergamos o supremo valor dele, tudo aquilo que a gente entrega não é desperdício, é um privilégio de se render. As pessoas ao redor vão olhar e vão falar: meu Deus, por que ele está fazendo isso? Eles não conseguiam ver o supremo valor de Jesus, eles estavam preocupados com os pobres. Os pobres têm algum valor? Obviamente, Deus ama os pobres. Mas de maneira alguma, qualquer situação ou pessoa é maior do que o supremo valor do nosso amado Jesus. E ele disse: os pobres vocês vão ter sempre, mas essa mulher, ela está me ungindo para o meu sepultamento. Sabe o que eu creio? Maria ungiu ele para o sepultamento. Tem uma geração que vai se levantar, que vai liberar a graça da entrega para o retorno dele. É meio difícil hoje falar isso, mas imagina, a pessoa estuda medicina por 6 anos, pega o diploma dela e enterra a vida dela no interior da África, para trabalhar com os mutilados, o mundo todo, e olha e fala: meu Deus, que desperdício. Ela poderia se especializar em cirurgia plástica. E o Senhor fala: que perfume. Um empresário que se levanta e administra riquezas, abre uma empresa na China que não dá lucro nenhum, só prejuízo, para que aquela empresa sirva como meio de enviar missionários por meios legais para a nação. Eu estou fazendo isso para ter um equilíbrio, para que você não pense que desperdiçar tem a ver só com o cara que vai ser missionário no termo da palavra, mas que pode ser feito em qualquer área da sociedade, com qualquer tipo de pessoa. Talvez você é uma mãe que vai abrir mão de carreira para dedicar à educação dos seus filhos. A sociedade vai olhar e vai falar: que desperdício. O Senhor Jesus vai falar: que perfume. Por quê? Porque a cruz está operando dentro de você e você decidiu abraçar ela. Você decidiu abraçar a obediência. Não é pela sua própria força, mas é pela graça dele. O seu coração está sendo atraído para ser como essa mocinha. O Evangelho vai nos levar a um estilo de vida que vai nos dar a visão correta sobre o valor máximo de Jesus. O Evangelho nos leva a dar a glória devida a Ele, de maneira que o coração de Deus fica plenamente satisfeito e o nosso também. Há um convite para nós nesses dias, e talvez essa seja a noite de você se voltar para Ele. A palavra conversão significa que você está indo numa direção e você volta. E a gente pensa que conversão é só para aquele dia em que a gente levantou a mão enquanto o teclado tocava e a gente fez a oração do pecador. O Senhor está nos chamando de volta para Ele, de volta para o Evangelho, de volta para o básico. O básico bem feito é o que vai nos dar fundamento
para aquilo que está vindo, os dias de pressão, os dias difíceis, para encarar as realidades de uma sociedade doida do jeito que está. É voltar para a mensagem do Evangelho, para a mensagem da cruz. Vamos ficar de pé. Ah, Deus. Se essa mensagem faz sentido para você, eu queria te chamar a levantar as suas mãos diante do Senhor, como se você estivesse dizendo: Senhor, eu estou aqui, e essa noite eu preciso da sua graça para atingir o meu coração e me fazer voltar para ti, Senhor. Talvez você esteja em um tempo de sofrimento, de dor, de cansaço, tristezas, coisas da vida, talvez alguns dilemas emocionais, e você se sente cansado. Eu quero te dizer que existe graça essa noite para você, para o Senhor calibrar o teu coração com a mensagem do Evangelho. Pai, eu oro por toda essa casa e essa sala agora mesmo, essas mãos levantadas aos céus. Libera uma revelação maior do Evangelho da cruz de Cristo. Libera agora o sopro do teu Espírito para aquecer a mensagem que eles ouviram, a mensagem que foi proclamada. Pai, eu oro para que você libere agora mesmo fogo no interior dessas pessoas, para terem coragem de se tornarem aqueles que vão desperdiçar, que vão chocar, que vão derramar perfume por causa da obra da cruz operada no interior de cada um deles. Pai, eu oro por jovens que vão pegar a sua vocação e vão entregar ela aos pés de Jesus. Eu oro por jovens que vão ser incendiários dentro das universidades, proclamando a mensagem da cruz. Eu oro por jovens que vão se levantar no meio do ensino médio e vão proclamar a gloriosa mensagem da cruz por meio de um estilo de vida. Coloca fogo no coração de jovens e adolescentes aqui. Apaixona-os por ti, atraia-os a ti. Levanta famílias inteiras que vão viver ao redor dessa mensagem, que vão abraçar a gloriosa e magnífica cruz do Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, acerta-nos com a sua graça, acerta-nos com a revelação do Evangelho, acerta-nos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, põe os seus olhos aqui, desperta o teu povo, desperta o teu povo, desperta o meu coração.
Vem, Espírito Santo, e abre os olhos. Vem, Espírito Santo, e abre os olhos aqui. Gera visões da maravilhosa cruz de Cristo aqui. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Conduza-nos. Leva-nos à convicção de pecados. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo. Enche a casa, enche a casa com revelação. Tira as escamas dos nossos olhos. Deixa-nos ver o Messias e o
O de cruz celeste, como emblema de